tudo bem com você? Eu sou a Adriana Guimarães da Odara Holística Tarô e essa é a leitura semanal para o signo de Aquário. Gostaria de lembrar a vocês que essa leitura ela é uma leitura atemporal, que significa dizer que ela pode ressoar com os seus momentos presentes, exatamente o que você está vivenciando, como ela pode ser uma situação em que você não faz mais sentido, que não tem nada a ver com você. Assim eu peço que você pegue somente aquilo que fizer sentido, que te ajudar. O que não, você joga para o universo. Outra coisa, se você gostar do conteúdo desse vídeo, eu peço que você dê seu like, que você compartilhe e principalmente que você se inscreva no canal para que o YouTube possa divulgar esse conteúdo para mais pessoas, tudo bem? Por fim, quem tiver interesse numa leitura particular, no link, na descrição do vídeo tem o meu link, é só entrar em contato comigo que a gente marca, tudo bem? Então vamos lá, vamos ver qual é a mensagem para vocês, aquarianos e aquarianas. Vamos ver qual é a mensagem. Bem, no primeiro momento sai torre, carro, justiça. Segundo momento, lua, o imperador e o julgamento. Então vamos tentar entender o que esses arcanos estão querendo nos contar. Bom, a primeira carta que sai aqui é a carta da torre. A torre, ela fala de ruínas, de perdas, mas a torre é uma carta que fala das nossas mudanças em relação ao nosso mental, né? Ela fala da ruína dos nossos paradigmas, da nossa forma, pensamento, né? E ela vem junto com o Rei de Ouros, tá? O Rei de Ouros, ele é uma carta, o Rei de Ouros é uma carta de triunfo, né, de ganho material, né? Então eu entendo que muito provavelmente alguma situação na sua vida, né, talvez em relação a alguma situação da sua vida, você mudou ou está mudando completamente a sua forma de ver, né? Muito provavelmente é alguma situação de um passado não muito recente, que você tenha como referências para sua vida e que provavelmente essas referências elas estão sendo desconstruídas, né? Provavelmente você está começando a ver que determinadas coisas que você se importava ou que você cultuava ou que você elas não fazem mais sentido, né? Elas simplesmente uma nostalgia, uma lembrança que neste momento está sendo desconstruído. Sabe por que eu falo isso? Porque eu tirei mais uma carta para ver o que era o Rei de Ouros e saiu o 6 de Copas. 6 de Copas fala de nostalgia, 6 de Copa fala de lembrar de que é possível, né, caminhos, né, de coisas que aconteceram. É aquela carta que fala para mim que as coisas já foram, né, elas já findaram, aconteceram, estão lá no passado, mas elas podem me dar uma perspectiva de que no futuro as coisas podem ser diferentes, né? Então às vezes eu preciso me libertar de certas coisas que eu cultuo como se elas ainda existissem, para que eu dê conta, né, de me transformar. Porque a segunda carta que vem aqui é a carta do carro. A carta do carro é uma carta que fala de transformação e de mudanças rápidas, né? Então foi o que eu acabei de falar. De repente uma situação que você viveu e que te traz muita nostalgia ou que te traz uma lembrança, uma tristeza, uma felicidade que se foi. Então eu acho que você está agora compreendendo que não tem sentido ficar cultuando isso, né? Que precisa deixar cair
e o passado ficar no passado. Ele apenas pode se tornar uma referência de parâmetro para o futuro, mas jamais ele pode ser a nossa realidade do presente, né? Então, eu entendo que a carta da Torre é justamente esse movimento de transformação, que ele está sendo direcionado por você e que isso está andando, né? Por que eu falo isso? Que isso está andando, esse movimento de você perceber que não vale a pena ficar assim. Por quê? Porque você vem de uma situação de solidão, né? Então, provavelmente é uma situação que você viveu, pode ser um relacionamento, né? Pode ser um trabalho, né? Que você tinha muito vínculo e que por alguma razão você teve que se desprender, né? Então você se sente sozinho, se sente, né, desprovido, abandonado, né? Aí cada um vai adequar para sua realidade. Então, o que eu estou entendendo é que é um movimento de desconstrução de uma situação que você viveu e que te trazia uma nostalgia, que te trazia uma lembrança, e que essa lembrança fazia com que você se sentisse muito solitário, né? Então, eu percebo que é como se você estivesse começando a ter o start, que não vale mais a pena ficar cultuando isso. Que você tem que ter, então, a força, o ímpeto, né, de continuar em frente, seguir a batalha, né, para poder sair dessa condição, né, desse vínculo, né, muito provavelmente pode ser um vínculo com alguém, com um trabalho, com um familiar, com um relacionamento, com um filho, né, enfim, cada um vai adequando. De qualquer forma, é uma situação que você tinha esse vínculo, tinha essa ligação e que parece que você ficava, né, relembrando nostalgicamente e tal, e que isso te levava a uma sensação de muita solidão. E que agora parece que você percebeu que não faz mais sentido, que precisa abandonar isso e que as coisas vividas têm que ser só uma memória boa, né? Mas ela não pode ser uma memória em que eu fico fazendo uma nostalgia como se eu tivesse a todo momento tentando reviver. Não tem como a gente reviver o que já foi. Tem como a gente pegar e aprender com essa situação e fazer diferente lá na frente, né? Mas uma água, ela não passa. Ela passa uma única vez debaixo da ponte, né? Então é a mesma coisa aqui. Certo? Mas eu entendo que você está deixando cair isso. Ou então você é uma pessoa que está começando a entender que precisa deixar cair, que precisa se libertar disso, né? Que precisa sair dessa solidão, que precisa seguir em frente, né? E que precisa sim, né, de mudanças, né, direcionadas aí na sua vida. E por que essas mudanças são tão necessárias? Para que haja justiça, para que haja equilíbrio. Porque eu não posso ficar presa a um passado que não existe mais, né? Esse passado não tem como eu viver dele, né? Eu tenho que viver, né? Eu tenho que pegar essa experiência como algo que eu tenho como parte da minha história, né? Mas jamais isso pode se transformar na minha vida presente, né? Então, esse movimento aí dessa liberação, de começar a deixar cair por terra, né? De deixar vir os movimentos de mudança, né? Vem porque você... lembra que eu falei, acho que alguma coisa aconteceu que você começou a dar esse start, que precisa se libertar disso. E foi exatamente isso, né? Um senso de que você precisa de encontrar o seu equilíbrio, o seu eixo, né? Para que você consiga, então, semear coisas novas, né? Para que nasçam coisas muito boas, né? Que possam trazer para você novas perspectivas, né? Criar algo novo, bom, né? Então, é aquela história, a gente vai com determinada situação até certo ponto, né? Eu costumo dizer, às vezes a gente precisa ir lá no fundo do poço para entender que agora deu, para a gente poder então sair
se libertar, deixar cair por terra, para a gente poder então se reconstruir. Aí no segundo momento, nós começamos com a Lua, né? A Lua fala de decepção, de desilusões, né? E ela vem junto com o cavaleiro o valete de copas, que fala de notícias que vão nos trazer alegria, né? E muitas vezes a alegria está justamente em reconhecer que determinada situação fracassou, né? E fracassou muitas vezes não por nossa culpa, né? Então, aquele meu passado que eu cultuo, né? Que foi faz parte da minha história, tal, né? Mas ele foi-se, né? Ele findou, ele fracassou, e aí é preciso que eu consiga, né? Em frente. Claro que para eu seguir batalhando, né? Começar a vislumbrar outras situações, né? Eu tenho que passar por esse momento de sombra, né? Então eu entendo que a sua torre, ela tá começando a cair, né? Talvez a mensagem de que você precisa se libertar disso tá começando a cair. Para algumas pessoas pode ser sim uma situação de rompimento, né? De fracasso de um emprego, de um investimento, de um relacionamento, né? De uma convivência, né? Mas para algumas pessoas esse processo está assim em curso. Por isso que a carta da Lua vem aqui, né? Então, para algumas pessoas esse movimento está acontecendo. Então, provavelmente você está vivendo a dor, a sombra disso ainda, né? Porque, como eu disse, o tarô ele traz pra gente como se fosse uma jornada, né? E a nossa jornada ela começa, a nossa jornada ela tem um meio e a nossa jornada tem um fim, né? E não é tudo ao mesmo tempo agora e não é tão rápido, né? Então a leitura ela é semanal, mas muito provavelmente é uma situação que você está vivendo já há um tempo, talvez vá viver por um tempo. Por isso que o tempo é atemporal, por isso que provavelmente essa situação ela vai se desprender por um tempo, né? Mas, enfim, quando você realmente conseguir fazer esse desvencilhamento, né? Passar por essas sombras e tal, você vai conseguir então triunfar, né? Vai conseguir então o domínio, né? As vitórias e a colheita no sentido de encontrar alegria, felicidade, né? Para reorganizar a sua vida, né? Para renascer, para resolver todos os problemas provenientes dessa ruína, né? Dessas questões que provavelmente fracassaram, né? A qual você tinha assim um sentimento, né? Mas que hoje ele é só uma nostalgia, né? Que precisa ficar como uma lembrança da sua história, não como uma situação que como é que eu vou dizer a palavra? Como se fosse uma situação que fica aí te aprisionando, tá? Então, quando você conseguir então sair das sombras, né? Você vai conseguir então, né? Superar isso, né? Com muito êxito, né? E reencontrar a felicidade, reorganizar a sua vida, né? E aí é possível que você consiga fazer novas parcerias, né? Novas união, né? Claro que quando a gente está ainda vivendo o momento de sombra, né? De desilusão, decepção, né? A gente não consegue pensar que a gente pode deixar que a vida da gente se reorganize de um tal ponto que a gente possa ter novamente outras experiências, né? Ter um outro emprego, ter um outro relacionamento, né? Ter uma outra relação com a família, construir outras amizades que possam trazer para você, né? A reciprocidade,
né? Então, às vezes quando a gente tá ali vivendo esse período, a gente não acha que a gente é capaz. Então, às vezes a gente até hesita, né? Fica com o pé atrás. Mas tudo é o seu tempo, né? Tudo é por isso que eu tô falando dessa questão do tempo, que isso aqui pode ser um longo tempo, porque tudo é ao seu tempo. Sabe aquela história? Nada como o tempo, né? Nada como um dia depois do outro, uma noite no meio. Então o tempo ele vai, né, trazendo pra gente a solução dos problemas, né? Ele vai trazendo pra gente, né, as transformações, ele vai fazendo com que a gente consiga solucionar a vida, reorganizar a vida, ele faz com que a gente consiga, né, ter equilíbrio, se ajustar com justiça, né? E o tempo faz com que novas sementes possam brotar bons frutos, tá? Então é isso, é um movimento que não se acaba, ele só se renova, esse é ciclo, né? Esses são os ciclos. E se você tiver a oportunidade de entender que o que você viveu não tem mais que ser a sua referência, e sim só parte da sua história, você consegue se libertar, né? Você consegue se libertar e você consegue seguir, né? Transformando, né? Mudando a sua vida para outras possibilidades, entendeu? Bom, eu vou tirar mais 2 cartas para ver a mensagem final. Então sai o pendurado, vamos entender que essa carta está falando, e sai a força. Bom, o pendurado, ele é uma carta de estagnação, né? Então foi o que eu falei para você, muito provavelmente para muitas pessoas, vocês estão aqui, ó, vivendo essa decepção, vivendo essa desilusão, cultuando o que já foi, né? Mas o que já foi, precisa ruir de verdade, né? Então, o pendurado é isso. Então, por isso que eu disse que provavelmente para algumas pessoas, as pessoas estão aqui, tá? Então, o pendurado, olha só que interessante, ele tá pendurado de cabeça para baixo, só segurado por um laço aqui, vendo o mundo a partir de outra perspectiva, tá? E a hora que ele estiver pronto, ele consegue sair daqui. E o pendurado, ele tem uma coisa seguinte, não adianta você querer pensar que é possível que as coisas se reorganizem, que você se reconcilie, que as coisas possam voltar a ser como elas eram antes, tá? Porque as coisas não voltam como elas eram antes. Elas podem até voltar, mas elas voltam totalmente diferente, porque você passa a ser outra pessoa. As pessoas que você convive, que estão relacionadas aqui, também passam a ser outras pessoas, né? Então, às vezes a gente pode se reorganizar com as pessoas, mas nós somos outras pessoas e a gente passa a viver uma outra história. Então, aquela história em especial, ela faz parte do seu passado, mas ela jamais vai se repetir. Eu posso me reorganizar com as pessoas, mas eu vou ser outra pessoa, as pessoas serão outras pessoas e nós teremos um outro relacionamento, que pode ser melhor, pior, aí não dá para saber. De qualquer forma, você precisa compreender a importância de sair dessa condição de estagnação, de autossacrifício, de sabotagem, tá? E ele vem acompanhado do sete de espada, que fala de trapaças, malícias. Então, não adianta ficar preso nisso, isso já foi, né? Tá aqui, ó, isso é nostálgico, né? Isso já foi, não importa como que as coisas aconteceram, né? Não vale a pena ficar aqui estagnado, precisa de ter a audácia de fazer a transformação, né? Precisa ter a força, né? Para poder ter a coragem de seguir com determinação, né? Para novos caminhos. Senão você fica cultuando esse aborrecimento, essa tristeza, essa coisa toda. Então precisa enfrentar isso, tá? Para que você dê conta de verdade de, né, enfrentar isso com muita força, para que você dê conta, sim, de fazer as transformações e inaugurar
um novo, né, um renascer aí num novo ciclo. Tudo bem? Pensa nisso, né? Até que ponto vale ficar preso a uma situação que já foi, né? E pensa o quanto você pode então criar, né, coisas novas, né? O quanto você pode ter possibilidade de encontrar uma nova forma de viver a sua vida e ter os aprendizados, tá bom? Se você gostou dessa leitura, peço que você dê seu like, compartilhe e principalmente que você se inscreva no canal. Se tiver interesse, relembrando numa leitura particular, na descrição do vídeo tem o meu link, é só entrar em contato comigo. Um grande beijo e até a próxima semana.